Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com a terceira peça orçamentária, que é a Lei Orçamentária Anual. Já vimos o Plano Plurianual, já vimos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e hoje vamos ver a Lei Orçamentária Anual. Vamos começar? Vamos lá. Vou agora compartilhar a apresentação para a gente começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá. Onde é que está a apresentação? Só um minutinho, só um minutinho. Vou abrir aqui a apresentação rapidinho e a gente já começa. Algumas barbeiragens da tecnologia. Já estão acostumados comigo, né? Com essas barbeiragens. Então, vamos lá. Como é que eu compartilho? Acho que agora vai. Vamos lá, apresentar. Compartilhar a tela. Bom, eu acho que agora compartilhou a tela. Deixa eu ver agora se eu maximizo para que vocês tenham uma visibilidade melhor. Acho que agora foi. Bom, então hoje vamos falar sobre lei orçamentária anual. Vamos começar? Quais são os propósitos da lei orçamentária anual? Bom, já vimos que o PPA tem o dom, né, tem o propósito de trazer nessa peça documental as diretrizes, objetivos e metas. A LDO é uma cartilha orientadora, já entendemos que nela tem as metas fiscais, os riscos fiscais, né? Então, está lá colocada. E temos agora a Lei Orçamentária Anual, que é concretizar tudo que está posto nesses dois documentos. Priorizar, a LDO vai priorizar o que está lá no PPA e vai operacionalizar na LOA. Então, a LOA vai operacionalizar para um exercício o que está lá posto no PPA e, como é que eu diria para vocês, colocado limites dentro da LDO. A LDO que vai orientar esses projetos que estão no PPA e como eles serão colocados no orçamento. Então, a gente diz que a LOA é o orçamento por excelência, é um processo contínuo, dinâmico e que, em termos financeiros, traduz para um ano os planos e programas de trabalho do governo. Então, a LOA tem a duração de um ano. Para cada exercício financeiro, temos uma lei orçamentária anual. Bom, aí eu trouxe um desenhozinho que é apenas ilustrativo para dizer que há uma estimação de receita nessa lei orçamentária anual, não é uma fixação, é uma estimação, porque a receita pode, de fato, variar, não há algo que fixe essa receita, tributos podem ser criados, isenções podem ser concedidas, e nisso vai mexer na receita. Então, existe uma estimativa da receita na lei orçamentária anual. E a fixação, a autorização da despesa. Isso tem que estar colocado na lei orçamentária anual. Sabemos nós, vamos falar isso lá na frente, que a lei orçamentária anual ela pode ser aberta. E isso o governo lança mãos dos créditos especiais, adicionais, que podem ser especiais, suplementares ou extraordinários. Vamos ver isso um pouco lá na frente. E qual é o prazo de envio da proposta do orçamento? Né? Qual é esse prazo de envio? Nós já vimos os prazos da LDO e do PPA e agora vamos ver até quando o executivo tem para enviar esse PELOA. Por que PELOA? Porque é um projeto de lei orçamentária anual. Até 31 de agosto de cada ano. Esse ano, o PELOA 2021, ele foi exatamente enviado para o Congresso dia 31 de agosto de 2020. Foi o PELOA 2021. Então, essa proposta deve ser 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. Tá? E qual é o prazo de devolução? Vimos aí o prazo de envio do executivo para o legislativo. E qual seria o prazo do legislativo para o executivo?
Bom, aí o Congresso recebe, e aí quem visualiza isso, quem aprecia, quem estuda esse PELOA é a Comissão Mista de Orçamento, feito por integrantes do Congresso, e devolve para o Executivo dia 20 até 22 de dezembro de cada ano. Então, essa devolução para o orçamento de 2021, que estamos usando aqui como exemplo, o Congresso, essa comissão, tem até 22 de dezembro para devolver. Opa! O que aconteceu? Só um minuto, gente, que deu um probleminha aqui no. Não entendi o que foi que aconteceu. Vamos voltar aqui. Bom, então, o prazo de devolução até 22 de dezembro de cada ano, né? E aí devolve para o Executivo até 22 de dezembro. Ou seja, no término do segundo período da sessão legislativa ou término da sessão legislativa do exercício da sua elaboração. Então, a LOA que estamos falando aqui é de 2021, mas estamos falando da PELOA de 2021, que a sua elaboração, o seu trâmite acontece nesse ano de 2020. Bom, quem é que elabora e executa o orçamento? É apenas o Poder Executivo? Bom, ele faz a execução do orçamento, mas é preciso saber que todos os poderes, o Ministério Público, eles fazem as suas propostas orçamentárias, né? E isso tudo é compilado para o Poder Executivo enviar para o Legislativo. Tá? Então, ele faz essa proposta orçamentária juntamente com as propostas dos poderes do Ministério Público, né? Esse novo PPA de Bolsonaro, ele traz a questão dos ministérios também, que cada ministério faz a sua proposta com o seu teto ministerial, seu teto setorial de gastos. Isso tudo vai para a Secretaria do Orçamento Federal, chamada de SOF, e ela faz a compilação para a proposta orçamentária, tá bom? Então, o Poder Executivo, no caso, o Ministério da Economia, faz a consolidação das propostas recebidas e encaminha o projeto para o Congresso. Então, eu falo Ministério da Economia a partir de 2019, porque antes era o MPOG, que era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que foi mudado para o Ministério da Economia, que o nosso governo chama de superministérios, porque ele pega 3, 4, 5 ministérios e coloca em um só. Tá? Bom, então a LOA, basicamente, ela é esse desenho, uma boneca bem generalista, né? Estima a receita e fixa a despesa. E quando a gente fala de despesa, a gente fala de impor limite. Entendam despesa como créditos iniciais, ou seja, cada ente federado, ela tem até aquilo ali para gastar. Então, tem aqueles créditos para gastar. Como nós temos um cartão de crédito, que na verdade a gente faz compras e coloca o cartão e vai gastando. A gente está tendo despesa, mas percebam que são créditos colocados no cartão. Então, essa é a lógica da lei orçamentária anual. E aí, eu preciso trazer para vocês que a lei orçamentária anual precisa se ater apenas à previsão da receita e à fixação da despesa, né? Mas tem um princípio que eu preciso dizer para vocês, que existe exceção. Então, a lei orçamentária anual, ela pode autorizar a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária. Então, existe essa exceção, que é um dos princípios orçamentários, chamado de princípio da exclusividade, que é um princípio que está na nossa Constituição Federal e que vocês precisam ter um entendimento que há exceção nesse princípio da exclusividade, que a lei orçamentária não pode ter dispositivo estranho ao que seja de receita e despesa, todavia, a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de créditos, ainda que por antecipação de receitas no termo da lei. Então, isso pode acontecer
na lei orçamentária anual. E qual é o objetivo dessa lei? Né? Qual é o objetivo do orçamento? Já falei que é concretizar os objetivos e metas e mostrar as prioridades para a implantação das políticas públicas. Né? Precisa saber a origem dos recursos e quais são as ações que vão ser executadas de uma forma detalhada para que todos tenham conhecimento e para que a entidade pública tenha uma organização. Então, o objetivo da LOA é mostrar de fato o que é prioritário. Né? Nós vimos que o PPA é o querer fazer da instituição, é o querer fazer do governo, a LDO é o poder fazer, o que ele pode fazer, e a LOA é o que ele vai fazer. Então, exatamente, são as prioridades colocadas na lei orçamentária anual para aquele exercício financeiro. Bom, e aí temos a ligação da LOA e do PPA. A LOA é o cumprimento ano a ano das etapas do PPA. Então, o PPA são 4 anos. Cada etapa do PPA está colocada de uma forma anual na lei orçamentária anual. Lembrando que essa lei orçamentária anual ela precisa atender o que está na LDO, que são as leis de diretrizes orçamentárias, que eu falei para vocês que é a cartilha orientadora, e a lei de responsabilidade fiscal. Tá? É preciso verificar os limites, o equilíbrio de receitas e despesas colocadas pela LRF. Lembrando que os programas aparecem tanto no PPA como na LOA, e por isso a gente fala que é o elo de integração entre a LOA e o PPA são os programas. E quem colocou isso foi a portaria SOF 42 de 99. SOF é a portaria da Secretaria do Orçamento Federal. E aí eu trago um desenho mostrando que os programas eles aparecem tanto no PPA quanto na Lei Orçamentária Anual. Né? Então, é como se o PPA arrumasse todos os programas de uma forma em 4 anos, no período de médio prazo, e chega a LOA e coloca os programas, quais são as prioridades para aquele ano, também retirando os programas do PPA e colocando na LOA o que é prioritário. E aí coloca na LOA, e aí traz as ações, as atividades, os projetos, quantifica tudo aquilo ali no orçamento. Né? Então, o orçamento, ele de fato, ele viabiliza a realização dos programas anualmente. Então, o que está posto em 4 anos, anualmente acontece na lei orçamentária anual. Como? Quantifica as metas, os recursos, tudo isso de uma forma bem categorizada na lei orçamentária anual. Vamos à questão 1 de hoje? Caso o presidente da República se omita, deixando de encaminhar o projeto de lei de orçamento ao Congresso, pode qualquer parlamentar apresentar esse projeto de lei? O que você acha? Falso, né? Caso o presidente não pode. Essa competência é exclusiva do presidente da República. A proposta encaminhada por outro parlamentar caracteriza uma inconstitucionalidade formal, né? Hoje também chamado de crime de responsabilidade. Então, a Constituição Federal fala apenas de competência privativa, mas o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento mais rigoroso e diz que é uma competência exclusiva e vinculada. Então, é o chefe do executivo que precisa enviar a proposta para o legislativo. Não esqueçam disso. Lembrando dessa competência, né? Aí eu trago o artigo 84 da Constituição Federal para mostrar o que eu estou dizendo aqui para vocês, que é uma competência privativa, né? E que eu ainda fortaleço com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que diz que é uma competência exclusiva e vinculada do chefe do executivo. Aí eu trago um trecho da Lei Orçamentária Anual de 2012. Esta lei, artigo 1º da Lei Orçamentária Anual. Olha como é que vem, para vocês terem uma ideia.
Esta lei estima a receita da União para o exercício financeiro de 2012 no montante de 2 trilhões 257 bilhões 289 milhões e 322.537 reais e fixa a despesa em igual valor. Então, vocês vão verificar isso em toda a lei orçamentária anual. Um equilíbrio entre a estimação da receita e fixação da despesa. Então, o governo, prima facie, ele estima as receitas para daí fazer a fixação da despesa. E que elas devem coincidir. E isso, quem diz não sou eu, é o princípio do equilíbrio orçamentário das contas públicas. Então, as despesas devem ser iguais às receitas para atender a esse princípio do equilíbrio orçamentário. Então, mais uma coisa interessante que vocês estão aprendendo. A LOA sempre vem em equilíbrio. Vamos dar um exemplo ilustrativo de uma proposta orçamentária. Temos aí uma proposta orçamentária fictícia, né? Temos aí 4 mil de receitas previstas e 4 mil de despesas fixadas. Então, esse ente federado, né, bem minimalista, foi algo que eu montei para vocês, teve aí um total de 4 mil, então, atendendo ao princípio do equilíbrio orçamentário. Percebam o que tem na proposta. O que você observa do lado da receita? O que você pode perceber? Aí eu coloco já em vermelho para que vocês percebam logo de imediato. Uma operação de crédito de 1.000. O que isso significa? Previsão de empréstimos, o orçamento é deficitário. Então, apesar de estar equilibrado, a proposta orçamentária já se apresenta de forma deficitária. Por quê? Porque ele faz uma previsão, o governo faz uma previsão de receitas a menor do que as suas despesas. Mas ele precisa fazer aquelas despesas. Então, ele já coloca como receita uma operação de crédito que ele vai fazer. Tá? Então, poderíamos dizer que estamos diante de uma proposta orçamentária deficitária. Mas está equilibrada? Está equilibrada. Mas nós chamamos de proposta orçamentária deficitária porque ela já prevê um empréstimo que o governo vai tomar para que o seu orçamento fique equilibrado. Ainda com a mesma proposta, aí eu faço uma pergunta. E se fosse arrecadado somente 3.500 das receitas previstas, poderiam ser gastos os 4 mil fixados de despesa? Digamos que temos aqui uma proposta de 4 mil de receita e despesa de 4 mil. Mas no frigir dos ovos, ele pegou a operação de crédito de 1.000, mas as receitas de serviços de 500 ele não recebeu. E aí só ficou com 3.500. Aí qual é a resposta disso? Em princípio, sim, ele pode executar o orçamento dessa forma. Isso está lá no artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lembram que eu falei para vocês que é interessante que vocês leiam do artigo 165 ao 169 da Constituição Federal, que isso flui o nosso curso? Pois é, o tempo todo a gente fala de orçamento e recorremos a esses artigos. Então, nessa situação, o Congresso autorizou as despesas de 4 mil. Caso fossem comprometidos esses 4 mil de despesas e a arrecadação fosse somente 3.500, os 500 poderiam ser inscritos em restos a pagar, ou poderiam mesmo ter pago caso houvesse superávit de anos anteriores. Então, o que significa isso? Significa que ele tem uma despesa de 4 mil e só arrecadou 3.500, ele não vai ter como pagar 4 mil. Então, 500 vai entrar em restos a pagar, que nós vamos entender que vai ter uma equipe que vai nos apresentar esse tema, restos a pagar. Que só dando um spoiler, restos a pagar é uma despesa que foi empenhada, que está no orçamento, mas que não foi liquidada e paga. Ou ainda, ela pode ter sido até liquidada, mas ela não foi paga. Então, ou seja, não houve recurso financeiro para o pagamento. Então, é por isso que ela pode entrar em RP. Ou ainda, se houve superávit em anos anteriores, ou seja, há uma sobra de anos anteriores, é possível que a gente utilize para
digamos assim, complementar esse orçamento dos 3.500 insuficientes de arrecadação para que se faça a despesa de 4.000. Bom, mas se não houver excesso de arrecadação, ou superávit financeiro do exercício anterior, ou a realização de empréstimos autorizada, o que fazer? E agora? Compromete-se os 4.000, paga-se os 3.500 e fica-se devendo os 500 para o exercício subsequente. Então, fica uma despesa de RP, voltando ao RP, para o exercício subsequente. Tá certo? Então, despesa fixada pode ser entendida como autorização para gastar, como créditos que a entidade pública tem para gastar. Então, quando a gente abre o orçamento, tem lá a LOA, receita e créditos iniciais, que é a despesa fixada. Agora, durante o orçamento, nós abrimos, né, esse orçamento para despesas que precisem ser feitas e não estão contempladas no orçamento inicial. Digamos que tem um hospital que tem um custo de 500 mil reais, um hospital pequeno. Só que no decorrer da construção, no exercício, o que acontece? Se verifica que vai precisar de 700 mil e não 500 mil. Então, vai ser preciso a abertura de créditos especiais suplementares, que vão reforçar a dotação da construção desse hospital. Então, quando esse crédito ele é aberto para reforçar uma dotação, porque tinha 500 mil e vai ter agora 700, então é chamado de crédito especial suplementar. Vou explicar um pouquinho mais isso lá na frente, tá bom? E a gente vai fazer exercícios extremamente elaborados com créditos especiais. Ou melhor, adicionais. Porque os créditos adicionais são 3 tipos que eu vou falar lá na frente. E aí, temos aí o que eu acabei de falar sobre suplementares, é um reforço de dotação. Créditos especiais é quando se há uma necessidade de fazer uma nova compra que não estava no orçamento. É preciso comprar uma caixa de alfinetes e não estava no orçamento, não há uma dotação de caixa de alfinetes no orçamento. Então, o que é que vai acontecer? Vamos abrir créditos especiais para esta dotação, que não existe, então vamos incluir uma nova dotação no orçamento e abrir créditos especiais. E ainda os créditos extraordinários, que foi o grande filão desse ano de 2020 com a pandemia. Então, é no momento de emergência que o governo precisa fazer gastos emergenciais, enchentes, pandemias, enfim, catástrofes, e nem precisa a autorização do Congresso para abertura de créditos extraordinários. Vamos falar um pouco disso também na nossa aula do dia 7, que vai ter o tema o enfrentamento do governo federal diante da pandemia. O que foi que ele fez para enfrentar, a princípio, essa pandemia? Que medidas orçamentárias foram feitas de uma forma mais específica? Vamos tratar aqui e vamos trazer, inclusive, um convidado, professor de contabilidade da Unijorge, ele é coordenador de vários cursos, trabalhamos juntos durante muito tempo e ficamos amigos, e ele vai participar do debate. Bom, e aí vamos à questão 2. A elaboração do orçamento determina a apresentação de tabelas com receitas e despesas para análise e aprovação dos órgãos que irão participar do ato decisório final. Dentre os itens obrigatórios da proposta, deve constar a receita. O que é que vocês acham? Questão 2. Bom, é uma questão muito fácil. Estamos falando de elaboração do orçamento. Então, em momento nenhum eu falei aqui que o orçamento é feito para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos. É um orçamento anual. O que tem uma duração de 4 anos é o PPA.
mas o orçamento, a LOA, é anual. Então, vocês colocaram resposta prevista para o exercício a que se refere a proposta. Né? Então, se temos uma PLOA hoje de 2021, significa dizer que é para o orçamento de 2021. Então, prevista para o exercício a que se refere a proposta. Então, o exercício PLOA 2021, a proposta é para a LOA de 2021. Ok? Bom, falando um pouco mais sobre a LOA e a Constituição Federal de 88, a Constituição traz, olha lá o artigo 165, a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação de receita. O que é isso? Eu já falei sobre isso. O princípio da exclusividade, o princípio orçamentário da exclusividade. Então, está lá na Constituição Federal. Né? Também o artigo 67 diz o seguinte: o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual são vedados. Não se pode iniciar um programa na LOA, né, que não estão incluídos nessa lei. Ou seja, na LOA tem um programa no PPA que não incluiu na LOA. Mas vamos operacionalizar o programa porque está no PPA. Não, não podemos. Só pode iniciar aquele programa que está no PPA, mas que foi contemplado pela lei orçamentária. Também são vedados a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. Então, a realização de despesa que não seja dado conta pelos créditos orçamentários, ou seja, que já estão no orçamento, ou os créditos adicionais, ou seja, aqueles créditos que se abrem, mas se não tiver recurso para lastro desses créditos, também não pode se realizar despesas. São vedados também a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Não existe créditos ilimitados, tá? Os créditos, eles são limitados, tem um limite. É um crédito X, é uma despesa fixada em X. Não existe o seguinte, vamos colocar aqui um hospital para ser construído e vamos colocar valor, despesa ilimitada, ou seja, ele pode gastar quanto ele quiser. Não pode, de jeito nenhum pode acontecer isso. É preciso ter um valor limitado. Agora, se esse valor não for suficiente, já falei para vocês, se abre créditos adicionais, que nesse caso, se for para reforçar a dotação, vai ser um crédito especial, ou melhor, um crédito adicional suplementar. Aí a Constituição Federal, ela trouxe uma nova roupagem da lei orçamentária anual, tá? Porque, como eu já disse a vocês, a Constituição Federal, ela trouxe o PPA e a LDO como inovação, trazendo esse modelo de integração planejamento-orçamento, que não existia PPA e LDO. E a LOA já existia. Entretanto, a LOA era com uma outra roupagem, né? A LOA, ela era dividida de uma forma bem diferente como ela é dividida hoje. Então, o artigo 65 traz uma nova roupagem para a LOA. Artigo 65. A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e o orçamento da Seguridade Social. Então, essa é a nova roupagem do orçamento com a Constituição Federal. Então, a gente não pode dizer que são 3 orçamentos em um. Não. A lei orçamentária anual, ela é composta, digamos assim, de 3 partes que compõem essa LOA. Então, a gente não pode dizer que existe 3 LOAs. Não. É uma LOA formada por essas 3 partes aí. O orçamento fiscal, o orçamento de investimento das empresas e da Seguridade Social. Tá bom? Então, antes, tínhamos lá uma LOA que tinha receita e despesa. Tinha, inclusive, eu anotei aqui para vocês, que eu achei super importante, como era o orçamento antes. Né? Tínhamos, deixa eu colocar aqui para vocês, tínhamos o orçamento fiscal, tinha o orçamento monetário e o orçamento das estatais. E aí sim, era 3 orçamentos mesmo. Né?
Tanto que esses dois últimos, o monetário e o das estatais, não passavam nem pelo Congresso. Ficava solto. O legislativo nem votava. Só votava o orçamento fiscal. Então, isso gerava um descontrole gigante. Então, com a Constituição Federal, a LOA é apenas um, e existe 3 orçamentos dentro da LOA, mas que existe uma LOA apenas. O orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações, instituições mantidas pelo poder público. Aí eu coloco em vermelho por quê? Porque as empresas estatais dependentes compõem o orçamento fiscal. Aí vocês perguntam, Valesca, o que é uma empresa estatal dependente? Bom, primeiro, ela é controlada. E segundo, além de ela ser controlada, ela recebe transferência do seu ente controlador recursos financeiros para despesas de custeio de pessoal. Então, ela não anda com as suas próprias pernas. Então, é como se fosse um filho que morasse na casa ainda dos pais e que não anda com as próprias pernas, né? Os pais pagam escola, dá dinheiro para o transporte, paga roupa, sapato. Quero ir no shopping pagar um cinema, o pai que dá o dinheiro. Então, é como se o filho fosse um estatal dependente e os pais fossem o ente controlador, o governo. Entendem? Então, isso aí está dentro do orçamento fiscal, juntamente com todo o resto que estejam excluídos o orçamento de investimento das empresas, que eu vou explicar já, e o orçamento da Seguridade Social, que é aquele voltado para a saúde, para a previdência social e para a assistência social. Bom, então, qual é a composição do orçamento fiscal? O que é que compõe o orçamento fiscal dentro da LOA? Os 3 poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, toda a administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas de sociedade e economia mista, desde que mantidas pelo poder público. Empresa estatal dependente. Vou dar um exemplo de uma empresa estatal dependente. A Embrapa, que é uma empresa agrícola, né? É uma empresa que trabalha na parte de agricultura, ela, inclusive, que fez transgênicos da soja, ou seja, graças à Embrapa, que ela conseguiu manipular as sementes de soja e que o oeste baiano, onde é um cerrado extremamente quente, pôde produzir soja. Quem não ouviu falar que o oeste baiano, nos anos 90, foi, assim, recorde de vendas e produção de soja, foi graças à Embrapa, que fez a manipulação dos seus grãos e fez com que eles conseguissem crescer, se reproduzir em um ambiente seco do Cerrado. Então, a Embrapa é uma empresa estatal dependente e está dentro do orçamento fiscal. Tá? Então, é justamente isso. Então, a empresa pública que seja mantida pelo governo é uma empresa estatal dependente e faz parte do orçamento fiscal. Tá? Então, o orçamento fiscal, ele tem as suas receitas correntes e de capital e suas despesas correntes e de capital. E aí eu preciso trazer uma regra que um colega de vocês, inclusive, fez uma pergunta relacionada a isso na última aula, não sei se vocês recordam, né, sobre o que é que pode financiar, se receita corrente pode financiar a despesa de capital. Ou foi ao contrário, se receita de capital pode financiar despesa corrente. Em regra, as receitas correntes financiam as despesas correntes. E as receitas de capital financiam as despesas de capital. E aí eu trago a regra de ouro, que eu também expliquei a ele no momento oportuno, como é que funciona. Então, a regra de ouro estabelece que o aumento deliberado da dívida por meio de operações de crédito, eu estou falando de operações de crédito, estou falando de receita de capital, não deve ultrapassar o volume dessas despesas de capital, a fim de evidenciar e evitar a hipótese de esse endividamento ser utilizado para financiar despesas correntes. Então, isso quer dizer que
Receitas de capital não devem financiar despesas correntes. Respondendo a resposta de uma forma mais elaborada ao colega que perguntou isso na aula passada. Aí a Constituição Federal, e aí eu trago exatamente o texto da Constituição Federal sobre a regra de ouro. Por que eu estou trazendo ela? Porque a regra de ouro também está na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Constituição Federal traz? A realização de operações de crédito que excedam os montantes da despesa capital, ressalvados as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Então, são vedados essas operações que excedam o montante das despesas de capital. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que ela diz? O montante previsto para as receitas de operação de crédito não poderá ser superior das despesas de capital constantes no projeto de lei orçamentária. A regra de ouro da LRF, vocês podem estar perguntando, Valesca, que eu não consigo ver a diferença. A diferença é que a Constituição Federal fala da regra de ouro no orçamento já em andamento. E a LRF ela é mais prudente e diz que isso não pode acontecer nem no projeto da lei orçamentária. Pode acontecer um montante de operação de crédito, né? Ou seja, um montante de receita de capital ser muito maior do que a da despesa de capital, porque isso corre o risco dessas receitas financiar as despesas correntes. Aí eu trago uma tradução que não é minha, eu achei legal essa tradução de um dos textos que eu li, que fala o seguinte: em termos práticos, significa dizer que investimentos podem ser financiados por tributos e também por operações de créditos a serem pagos no futuro. Beleza. Então, vocês entendem que investimento, ou seja, despesa de capital, pode ser financiado por tributos, que nós pagamos, e por operações de crédito. Despesas correntes, pode ser, por seu turno, deveriam ser financiadas apenas por receitas correntes, a fim de evitar que gerações futuras tenham de suportar encargos que beneficiaram unicamente o passado. Então, não se pode, de fato, você trazer uma receita de capital e fazer uma despesa corrente. Você trazer como é que eu diria para vocês? Um sacrifício do orçamento para despesas correntes, que são despesas daquele momento. Né? E essas despesas têm que ser despesas de capital, porque são diluídas no tempo. Né? São despesas que geram investimentos públicos de infraestrutura, de educação, de saúde, de saneamento, enfim. Bom, e fechando a aula com a questão 3, eu peço para vocês julgar em verdadeiro ou falso. Podem ser consideradas fontes não primárias, mas entram no cálculo do resultado primário. A emissão de novos títulos da dívida, eventuais lucros do Banco Central, o recebimento de juros e amortização, as dívidas dos estados e municípios com a União, o rendimento da conta única do Tesouro. São fontes não primárias, mas mesmo assim entram no cálculo do resultado primário. O que é que vocês acham? Isso é verdade ou é falso? Vimos aqui que o resultado primário entra tão somente receitas de tributos, receitas basicamente correntes, né? Não entra nada de rendimento financeiro, e despesas, tão somente despesas com gastos para a sociedade. Não entra nenhum tipo de despesa do papel do Estado como investidor financeiro. Né? Então, tudo isso que está aqui fala de rendimento financeiro do Estado como um investidor no mercado financeiro. Né? Então, por analogia, poderíamos dizer que isso está falso. Né? Essas fontes elas não entram no resultado primário. Entretanto, elas entram no resultado nominal, que é o resultado que se aproxima muito da realidade. Só fazendo um adendo sobre isso, eu estava analisando hoje a PELOA 2021 e verifiquei as estimativas de resultado primário e nominal. Temos como déficit primário menos 11, ou seja, temos um déficit primário de
11, 11 pontos percentuais. E temos um déficit nominal de 14,9. Então, percebam que o déficit nominal é maior do que o primário. Claro, o déficit nominal entra tudo na conta, como deveria ser. E está lá no PELOA. Então, por isso que eu digo que o resultado nominal ele é mais realístico, ele traz a realidade das contas públicas. Tá bom? Então, estamos terminando a nossa aula. Próxima aula, vamos ter a aula síncrona, dia 7/10. Não percam. Teremos um convidado e um tópico especial que a gente vai falar sobre créditos abertos para o enfrentamento da Covid-19. Um tema muito contemporâneo que vale a pena a gente debater. Afinal de contas, a nossa matéria é orçamento e finanças públicas e eu sempre digo e repito, né, coloco mesmo brasa na minha sardinha e sempre digo e repito que essa disciplina é uma disciplina de utilidade pública. Eu acho que todos os cursos deveriam ter essa disciplina, porque é uma disciplina que trata do nosso contexto em que nós vivemos. Afinal de contas, o pior analfabeto é o analfabeto político. Então, estamos tratando aqui de orçamento e finanças públicas que, intrinsecamente, nós já vimos que o orçamento tem por trás uma decisão política e tem toda uma ideologia política atrás de tudo. O PPA, o que tem nele é o que está na cabeça do gestor, e o gestor tem a sua ideologia e tem a sua forma de governar, né? Tem o seu viés de governo. Então, eu entendo como uma disciplina extremamente importante do nosso curso, tá bom? E aí, agora, chegando um pouco mais perto de vocês, para me despedir de vocês, desejando um ótimo início de semana, que Deus abençoe a todos nós, até nosso próximo encontro, se Deus quiser, e Ele adquirir. Só para terminar, esqueci de colocar a minha frase do dia, que eu não vou deixar de colocar. Vou voltar aqui, tá? Para a gente colocar, que diz o seguinte: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não fora a presença distante das estrelas. Mário Quintana, né? O saudoso Mário Quintana, um grande poeta. Então, a gente não pode se abater com as dificuldades. A gente tem que fazer de cada desafio uma motivação para a gente lutar, para a gente sair do estado de conforto que nós estamos. Eu costumo dizer sempre que o que não te desafia não te transforma, né? Então, vamos ficar de cabeça erguida e lutar pelo que a gente pensa, pelo que a gente acredita, porque é bem por aí, tá bom? Então, até quarta-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Boa aula. Também estou postando atividade pontuada, que, para vocês ficarem alegres, será em trio. O que significa dizer isso? Que vocês podem fazer em 3 pessoas, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês, até a próxima.